fé, ânimo, né, em mim. E eu quero muito que o Espírito Santo faça isso nessa manhã, que ele seja livre para falar aos nossos corações. Amém? Então, abre comigo a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. E deixa aberta lá. Então, a gente vai para alguns textos hoje bíblicos, a gente vai estudar a palavra do Senhor, assim, ver alguns textos e, né, o que a palavra de Deus diz sobre isso. E você vai pedir uma coisa agora. Você vai pedir para o Senhor falar pessoalmente com você nessa manhã. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos tanto por esse dia, Pai. Te agradecemos, porque Tu és tão maravilhoso, Tu és tão tremendo. E tudo que já estás fazendo, ministrando aos nossos corações, nessa manhã, já estamos animados com fé. Senhor, crendo que Tu és, Senhor, aquele que provê, aquele que ministra, aquele que fala, Senhor, aquele que nos traz tudo que nós precisamos, aquele que é tudo que nós precisamos. E, Senhor, crendo nessa verdade, nós clamamos também e pedimos, Espírito Santo, tenha total liberdade de falar aos nossos corações, de ministrar a cada vida aqui, de ser pessoal com cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos e abrimos os nossos corações para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém? Então vamos lá para Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Diga comigo, eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Amém? Então, queridos, vamos pensar num filho que ele tem tudo que é do seu pai. Amém? Nós temos aqui alguns bebês, algumas crianças pequenas. E vamos imaginar, então, que o Gabriel e a Paula estavam aqui à frente até agora, né? E eles têm 3 filhos. E o Gabriel, vamos imaginar que o Gabriel tivesse uma Ferrari, um helicóptero e um avião. Né? Avião para ir mais longe, o helicóptero aqui pelo Brasil, a Ferrari para andar aqui por Florianópolis. Né? E uma casa muito boa, ele tem, aleluia, glória a Deus. Né? E todas as coisas assim que um dia ele tenha talvez conquistado com esforço, com muito dinheiro, né, muito trabalho, enfim. Ele é dono de tudo isso. E ele tem 3 filhos hoje. Tem a Alice, de 4 anos, tem a Esther, de 2 anos, e tem o Emanuel. E a sua esposa, a Paula. Então, os 2, Gabriel e Paula, são donos de tudo isso. Porque eles são casados. E os seus filhos são donos também de tudo isso? Sim ou não? Sim. Porque eles são filhos do Gabriel e da Paula. Então, diante até da lei, né? Se, digamos, os pais faltam, os filhos têm direito a tudo. Mas essa Ferrari maravilhosa que o Gabriel tem, esse helicóptero que ele aprendeu, ele mesmo fez o curso lá de piloto, né, de helicóptero. Então, ele maneja lá o helicóptero, ele anda com a Ferrari. Tudo isso é dos seus filhos. Mas será que ele pode falar assim, Alice, tudo isso é teu, minha filha. Emanuel, o Emanuel está aqui na frente no colo do vô, né? Tudo isso é teu, Emanuel. Viu, papai? Tudo que é do papai é seu. O Emanuel pode pegar a Ferrari, mesmo sendo dele?
Ele pode, por acaso, dirigir, pegar o helicóptero e sair com o helicóptero? Não, nem o avião, mas é dele. E um dia, ele vai poder fazer isso se ele quiser. Se ele quiser. Ele vai poder dirigir a Ferrari, o helicóptero, fazer um curso como pai, enfim. A palavra de Deus está dizendo que quando o filho é pequeno, ele precisa de tutores, e ele é igual a um escravo. Porque, igual a um servo, ele não tem diferença, porque ele ainda não tem acesso, apesar de já ser dele. Apesar de ele já ser o herdeiro e o dono de tudo. E sabe, queridos, eu vou confessar uma coisa. Muitas vezes eu lia esse texto e eu falava, Senhor, como eu quero crescer, como eu quero me apropriar daquilo que Tu tens para mim, de tudo que é precioso, tudo que é herança minha. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente pensa assim, olha, um dia, quando eu for muito maduro, né, eu vou herdar, e no fim de todas as coisas, eu vou ter minha coroa imarcessível de glória, e eu vou ser coroado, né, e eu vou estar lá com o Senhor na glória. E a gente imagina lá na frente a nossa herança, não é verdade? E isso é uma parte da verdade. Mas o que a palavra de Deus está dizendo tão claramente a nós, e eu quero mostrar para você nessa manhã. Então, nós entendemos aqui que a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos de maturidade. Amém? Agora, a gente pode dizer assim, não, essa maturidade vem, talvez o pastor Samuel e a pastora Lígia, né? Fofuras que estão aqui. Eles, então, com muito tempo de ministério, com certeza existe uma maturidade neles maior pela vida e pelo tempo. Mas vamos ver exatamente o que a palavra do Senhor está falando sobre essa maturidade. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, da mesma forma, quando éramos menores, no versículo 3, estávamos debaixo de o que diz na sua palavra, na sua Bíblia? Um tutor. Na minha diz um sistema. Que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Versículo 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, essa plenitude dos tempos já chegou? Já. Diga comigo, já. Já chegou. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Debaixo do mesmo sistema. Jesus nasceu debaixo do mesmo sistema que nos escravizava, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Aleluia! Amém? Queridos, olha só, meu pai é o pastor Samuel. E eu cresci na casa do pastor Samuel, ouvindo todo mundo chamá-lo de pastor Samuel, reverendo, né, pai? Muitas vezes era chamado de reverendo, e apóstolo, e tantos títulos. E, né, meu pai recebeu títulos lá em Londrina, por trabalhos que a igreja fez, que Deus usou meu pai. Né? Então, tem título de cidadão honorário, título não sei mais do que, uma comenda lá. Tem títulos. Agora, será que eu chego diante do meu pai e eu falo assim, pastor Samuel, será que hoje eu posso almoçar na sua casa? Reverendo, honrado cidadão, né? Gente, é assim que eu me relaciono com meu pai? Não. Mas eu chamo ele de meu paizinho, querido. E por incrível que pareça, ele me chama de Velminha até hoje, né? Às vezes ele vai me apresentar para algum pastor, algum amigo dele, né? Alguém que eu ainda não conheço, e ele me abraça, e ele me puxa, ele fala, essa aqui é a Velminha, né? Velminha que já é vovó. Mas ele ainda me trata como uma filhinha. E sabe, queridos, nós temos não apenas a oportunidade, mas o direito conquistado por Jesus, de chamar o nosso Deus de Pai, de Abba Pai, de Paizinho querido, de estarmos próximos dEle. Sabe, queridos, aqui a palavra de Deus estava falando de Israel, que ela tinha vivido debaixo dos rudimentos, lá da lei. Então, era um tempo onde éramos menores.
éramos servos. Olha só, se você for ler por todo o Velho Testamento, você vai ver nomes de Deus maravilhosos, que hoje nós temos acesso. Elohim, o Criador de todas as coisas, Jeová Jirê, o provedor, Jeová Nissi, a nossa bandeira, Shalom, a nossa paz, El Shaddai, quando ele se apresenta para Moisés, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, e tantos nomes, né, nossa bandeira, nomes maravilhosos de Deus, e tudo isso nós temos acesso, mas quando vem a plenitude dos tempos, queridos, Ele nos dá acesso de chamar o nosso Deus de Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho querido. Jesus conquista esse direito por nós. Jesus vai e Ele vai na cruz e Ele conquista tudo que nós precisamos nele. E Ele diz, agora vocês são filhos como eu. Vocês têm acesso ao Pai como eu. Chegou a plenitude. Jesus para resgatar os que estavam subjugados. E por causa de Jesus, então, nós somos filhos hoje. Amém? Então, nós vamos entender essa maturidade. Então agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso basta para que nós sejamos donos de tudo? Sim, donos sim. Mas e para que nós desfrutemos disso? Nós precisamos ser filhos maduros. E eu quero te levar agora lá para Hebreus capítulo 5. Deixa lá ainda em Gálatas, nós vamos voltar lá depois. Hebreus capítulo 5. Se você não conseguir abrir, acho que eles vão projetar aqui. Capítulo 5, versículo 13. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre sermos crianças e sermos maduros. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da... Diga comigo, justiça. Quantos aqui foram feitos justiça de Deus? Quantos aqui têm sido ensinados e têm aprendido sobre o ensino da justiça? Nós temos cantado um cântico lindo, né, que Deus deu ao Lucas, que nós somos justiça de Deus. Canta esse pedacinho para mim, Lucas. Vamos lá. Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém! Se manifestou a justiça de Deus. Então, nós hoje nós temos sido ensinados e nós temos crescido no ensino da justiça. Amém? Então, queridos, o leite, o ser criança, o precisar de um tutor, é para aqueles que ainda não têm entendido que o Senhor já justificou a sua vida, já te fez justiça de Deus. Então Deus tem nos chamado a crescermos na sua palavra, na experiência da vida de Jesus. E sabe, queridos, cada vez que a gente fala sobre Jesus, que a gente lê a palavra, Deus tem... Você tem tido a experiência de ler a Bíblia? E você fala, nossa, tudo isso que estava aqui eu não tinha visto ainda? Tudo isso estava escrito aqui, era para mim, e eu não tinha ainda me apropriado disso. Queridos, eu estou vivendo isso esses dias. Da palavra do Senhor saltar aos nossos olhos. E, então, nós hoje somos a justiça do Senhor e nós temos crescido na justiça. O leite, então, a palavra de Deus diz que é para os inexperientes na justiça. Os que ainda vivem com base no merecimento. Sabe por que isso é contrário, queridos? Porque quando eu ainda estou nos rudimentos, estou ainda como uma criança em Deus, eu entendo que eu preciso trabalhar muito para ser aceito, para conquistar. Quando eu ainda não tenho entendimento do que é a justiça de Deus, eu falo assim, por que eu estou com essa enfermidade? Deve ter alguma coisa, alguma área de pecado na minha vida que eu não confessei. Deve ter alguma coisa errada comigo para eu ainda estar vivendo essa maldição. No entanto, quando nós entendemos que em Cristo, Ele se fez maldição por nós. Ele se fez
pecado por nós. Ele levou na cruz tudo aquilo que nos tolhia, tudo que nos prendia. Queridos, e eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, dizendo, não se preocupe, mas é o contrário. Quando você entende que você é justiça de Deus, que Ele já fez tudo, você não é mais escravo do pecado. Então você não tem mais que lutar para vencer o pecado, porque Jesus já venceu o pecado por você. Amém? Você já é vencedor, não porque você é muito forte, não pelo teu mérito próprio, não porque você jejua muito, porque você é muito bom, mas porque Ele é muito bom. Porque Ele fez tudo por você. Amém? E essa é a grande verdade. Jesus, a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 5, eu não vou abrir, mas que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele, então, de uma vez por todas, Ele foi oferecido como sacrifício a Deus. E a nossa justiça, então, não é com base, presta atenção, a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, está lá no capítulo 5 de Hebreus. A nossa justiça, então, não é com base na nossa obediência, mas na obediência de Cristo, de Jesus. Ele obedeceu em tudo. Será que nós conseguimos? É claro que, por causa disso, hoje, nós temos acesso a sermos filhos obedientes como Jesus, porque Jesus está em nós. O Cristo, nós vivemos, hoje nós temos a mente de Cristo, e nós estamos em Cristo, então, automaticamente nós somos filhos obedientes. Mas não foi pela minha obediência, não foi pela sua obediência, foi Jesus que foi obediente e até a morte, e a morte de cruz. E por causa disso, lá no capítulo 5 de Hebreus, depois você pode ler. Então nós temos acesso à justiça e pela fé, então nós recebemos e nós somos justificados. E quando a gente entende que é tudo por Ele, através dEle, então aí sim a gente está entrando num lugar de maturidade em Deus. Amém? Então aí nós estamos naquele lugar que Gálatas diz, não mais nos rudimentos da lei, mas agora veio a plenitude, Jesus. Então quer dizer que nós já somos herdeiros, nós podemos, sim, nós vamos caminhar um pouquinho mais nisso. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo sobre a maturidade. Tem um versículo que você pode anotar, vamos voltar lá para Gálatas. Não sei se você deixou aberto, mas Gálatas, olha só que interessante, capítulo 5, no versículo 4, aqui Paulo, ele está chamando a atenção aos Gálatas. Vou te contar então, mais ou menos o que acontece aqui. Essa igreja foi uma igreja onde Paulo, uma das igrejas que Paulo cobria, e eles então começaram muito bem. Começaram vivendo, então, na palavra da justiça, no ensino da justiça. Eles, então, começaram a ser prósperos nas suas vidas, com Deus, andando com o Senhor. Mas, de repente, eles começaram a voltar para os rudimentos. De repente, eles começaram a voltar para o não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E não olhar para Jesus. Eles começaram a trazer de novo a lei para o meio deles. Eles começaram então a tentar mais uma vez, e começou a entrar uma mistura na palavra que era pura. E aí Paulo começa a chamar a atenção dos Gálatas. E aqui no capítulo 5, versículo 4, olha o que a palavra de Deus diz. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caístes da graça. Quer dizer então, queridos, que a graça está aqui e a lei está aqui. Então, se nós caímos, nós estamos voltando para um nível mais baixo de imaturidade. E Paulo está nos chamando a atenção. Presta atenção. Não começa a achar que você é bom. Não começa a achar que porque você está recebendo uma palavra viva e você está tendo uma vida diferente, que é por tua causa. Nunca pensa que é por causa de você. Lembre sempre que é tudo sobre Jesus. Você é justificado por Ele. É Ele.
É nele que nós somos vitoriosos e vencedores. Em Colossenses, se você quiser anotar, Colossenses capítulo 2, versículo 21, é quando Paulo também está falando sobre não voltarmos para o não toques, não faça, não isso, não aquilo. E eu quero ir com você agora, continuando crescendo no pensamento sobre sermos herdeiros de Deus. Então quer dizer que ser maduro já está bom? Ser maduro já é isso que nós precisamos para conquistarmos a nossa herança? Sim. Mas também tem mais uma coisa que é importante. Quem é a sua mãe? Quem é a sua mãe? Vamos comigo lá em Romanos, capítulo 4. Daqui a pouco eu vou voltar a responder quem é a sua mãe. Quem é a minha mãe, tá bom? Né, mãe? Vamos lá então, Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porquanto não foi pela lei que Abraão, ou a sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro, então essa palavra herdeiro aqui de novo, herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é nula. Então, minha pergunta agora. Antes de você ler esse texto, se eu tiver uma pergunta. O que é que cancela a promessa de Deus na nossa vida? O que tem o poder de anular a bênção de Deus? A herança em Deus? A promessa de Deus na nossa vida? A gente diria, talvez muitas vezes, eu vou confessar que eu diria, em outro momento da minha vida, o pecado, com certeza. Anula a promessa. Mas a palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que o que anula a promessa é a lei. É quando nós trazemos a nossa justiça própria. Quando eu tento me justificar pelas minhas próprias obras, pelo meu mérito. Deus, sabe o que é isso? É como se eu fizesse assim. Senhor, o Senhor está vendo que eu estou dando meu dízimo. O Senhor está vendo que eu oferto. Eu mereço ser abençoado. Todo mundo ouviu a pregação que o pastor Gabi trouxe agora na hora da oferta? Eu fui muito abençoada agora. Queridos, a mentalidade, a nossa mentalidade, precisa ser transformada pelo Senhor. Olha só, se um pai chega para o filho e diz assim, filho, se você for bem na escola, se você tirar notas boas, se você passar de ano, você pode esperar um presentão de Natal esse ano. Você nem imagina o que você vai ganhar. E o filho então fica, aguardando aquele momento. E ele vai então estudar. E ele vai tirar boas notas. E ele então está chegando perto do Natal. E ele fala assim, pai, eu sei, você está vendo as minhas notas. Eu mereço um presentão. Mas você está vendo meu irmão aqui do lado. Foi super mal, então nem se atreva a comprar um presente parecido com o meu para ele. Olha a diferença. Filhos, está chegando o final do ano e o papai está guardando dinheiro, está pensando no presente de cada um. E vai ser um presente muito legal. Junto com tudo isso, tem um pai que ama, tem um filho que olha para o seu pai e fala assim, eu quero agradar meu pai. Eu quero agradar meu pai. Mas esse filho sabe que, independente dele ir bem ou mal na escola, vai ter um presente para ele. Mas com certeza,
se é um filho que se relaciona com o pai, ele não vai querer desagradar o pai dele. E ele vai chegar no final do ano e ele diz: eu sei, pai, que você tem um presente para mim. Queridos, quantas vezes quando nós nos relacionamos com Deus apenas pelo mérito, nós começamos a nos comparar com quem está do nosso lado. E a gente até compara a bênção. Já viu isso? Comparar a bênção? Você compara a bênção. Você compara o que está acontecendo na vida do outro, porque você se acha merecedor ou não. Ou você diz, realmente eu não mereço. E o Senhor está nos levando para um novo nível de maturidade no Senhor. Amém? Ele está nos levando a um nível mais alto. E aqui, a palavra de Deus diz que Abraão, ele viveu pela fé. E o Senhor está nos levando a vivermos por esse nível de fé. E hoje, no final desse tempo, nós vamos entrar num momento de fé muito especial. Muito legal. Você vai sair daqui hoje, você nem tem ideia do que vai acontecer com você daqui a pouco. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo aqui, eu recebi a promessa de ser herdeiro do mundo. Olha o que está dizendo aqui. Na tua Bíblia diz isso também? De que havia de ser herdeiro do mundo. E nós somos filhos de Abraão. E como filhos de Abraão, nós também somos herdeiros do mundo. Há uns domingos atrás, o pastor Paulo pregou também falando sobre isso, sobre sermos herdeiros do mundo. E nós sabemos que lá no Velho Testamento é uma sombra do Novo. Amém? De tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E lá, então, qual é a promessa de Deus para aquele povo que eles têm uma herança? A herança deles era Canaã. Amém? Deus tinha dito, olha, vocês têm uma herança, Canaã. Mas hoje, a nossa herança é o mundo todo. Amém? A nossa herança como filhos do Senhor, como filhos de Abraão, é o mundo todo. Amém? Vamos continuar. Herdeiros do mundo. Eu quero afirmar nesse momento, nós vamos chegar lá, mas herdeiros do mundo não podem viver enfermos. Herdeiros do mundo não são pobres, mendigos, não vivem com dívidas, não vivem chorando miséria, mas herdeiros do mundo, aqueles que são herdeiros do Senhor, são saudáveis, são prósperos, amém? Tem uma vida pela frente, a palavra de Deus garante longevidade de vida, amém, queridos? Herdeiros do mundo, herdeiros de Deus. Um herdeiro, ele é próspero. E sabe, queridos, como eu falei no começo, né, muitas vezes a gente pensa em prosperidade lá para o futuro só, tudo bem. Lá para o futuro só. A gente pensa sermos herdeiros só lá no céu, mas é hoje. Deus tem algo para você agora. Amém? E nós vamos acessar isso por causa da fé que está em nós. Amém? Não tem como você ter fé. Presta atenção nessa frase aqui. Não tem como você ter fé e achar que você merece. Porque quem vive de verdade pela fé, primeira coisa, sabe que não merece. Amém? Porque ou você conquista, ou você entra nas coisas que Deus tem para você, pela fé ou por merecimento. Você diz, não, eu mereço viver, eu mereço as bênçãos e as promessas de Deus. Ou você diz, eu entro pela fé, eu não mereço nada, mas Jesus já conquistou tudo para mim. E eu sim sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém, queridos? Gálatas 3, vamos voltar lá para Gálatas agora. Eu quero te mostrar uma outra faceta aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Nós estamos falando de herança hoje. Nós estamos falando de sermos herdeiros. Capítulo 3, versículo 18. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança
gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Queridos, quando Deus dá a promessa para Abraão, Deus não dá condições para Abraão receber a promessa. Deus não diz, você tem que fazer isso para você ganhar aquilo. Mas Deus diz, eu te farei pai de muitas nações. Eu te abençoarei. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu abençoarei os que te abençoarem. Deus libera sobre Abraão uma promessa. Amém? E quando você entende isso, querido, que é pela fé que você ganha, que é pela fé que você entra na herança que Deus tem para você, existe um descanso no Senhor. Existe algo que tem apenas a ver com desfrutar e não lutar. Tem a ver com, a gente pode usar até a palavra conquista, mas não tem a ver com conquista por esforço teu, mas é pela fé. E quando você crê, então, há um descanso naquilo que Deus falou. E sabe de uma coisa? Quando você está andando assim, entendendo que você é um herdeiro, ainda que o diabo venha te acusar, e ele vem. Ainda que o diabo venha dizer, você não é um filho bom o suficiente para ser herdeiro. E ele vem. Ainda que o inimigo venha e ele diga, pastor Paulo, você não é um pastor tão bom assim para ter uma igreja próspera, abençoada. E ele vem. Sabe, queridos, nós temos visto muitas histórias de pastores se suicidando nesses dias. Muitos homens de Deus, ouvindo vozes malignas, deixando de entrar na sua herança. Sabe, porque não tem a ver com a gente. E eu posso dizer para você que, sim, eu já andei muito ansiosa. Sim, já tiveram momentos no nosso ministério onde existiu uma aflição. Mas Deus tem nos levado a caminhar de uma forma diferente. É tudo dele, é por causa dele, é ele que faz, não somos nós. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso merecimento, mas é Jesus que faz tudo em todos. Amém, queridos? É o Senhor que faz. E quando nós entendemos isso, nós podemos entrar no descanso do Senhor. No descanso do Senhor. Romanos capítulo 4, falei para você que eu ia andar um pouquinho. Romanos capítulo 4, versículo 13. Já li. Amém? Aleluia. Nós então, aqui nós já vimos sobre Abraão e nós vimos que o que pode anular a promessa é a nossa justiça própria, nós ficarmos lutando por isso. Então nós estamos caminhando herança, filhos, adultos, mas tem uma coisa a mais que eu perguntei agora para vocês. Quem é a tua mãe? Mas o que isso tem a ver com a minha herança? Tudo. Vamos voltar lá para Gálatas. Nós estamos estudando Gálatas. Capítulo 4. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente. Gálatas 4, versículo 22. Eu não sei se você já leu esse texto, mas ele é tão rico e tão assim maravilhoso, né? Tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Então vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural. Diga comigo, natural. Porém, o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Diga promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração. Pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança precede do Monte Sinai e outra e pode gerar apenas filhos para escravidão. Esta é Agar. Monte Sinai, o monte dos mandamentos, da lei. Versículo 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Versículo 26. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Aleluia! Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que aquela que tem marido.
Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Versículo 29. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural, perseguia, diga comigo, perseguia. O que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Aqui eu vou parar um pouquinho. Nunca esqueça que quem persegue não são os filhos da graça. A graça, os filhos da justiça, eles são perseguidos. Eles não perseguem. Portanto, se você está perseguindo alguém, para com isso. Está perseguindo o pastor, está perseguindo o irmão, está vigiando o outro. Larga a mão. Você não precisa vigiar ninguém, perseguir ninguém. Amém? Porque nós não perseguimos. Nós somos perseguidos. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha só. O que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim somos filhos da liberdade. Quantos filhos de Sara tem aqui? Amém? Queridos, 2 alianças, 2 mulheres. E a palavra de Deus está dizendo que nós podemos escolher de quem nós somos filhos. E eu quero dizer até uma coisa. Para os 2 tinha herança. Para os 2 tinha. Só que a palavra de Deus está dizendo que o filho da escrava não vai ter herança junto com o filho da livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos chamou, queridos. Depois, a continuação disso foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não sujeitos outra vez a um jugo de escravidão. Amém? Você é livre. Você é livre para servir ao Senhor. Você é livre para ser justiça de Deus. Você é livre de todo pecado. Você é livre daquilo que te escravizava e que te prendia. Você é livre. Cristo está em você. Você está em Cristo. Você está sentado com Cristo, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Amém? Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Amém? Você tem todas as coisas nele. Sabe, queridos, alguns muito zelosos, acham que tem tanto zelo pela casa de Deus. Têm sido filhos de Agar. Perseguindo, criticando, vivendo uma vida que eu poderia dizer escrava. Escrava de não faça, não diga, não isso, não aquilo. Você é livre, os filhos da graça são livres, eles não perseguem. E a promessa então é para Abraão e para os filhos de Sara. Amém? Eu estou quase terminando. Queria pedir para um dos meninos vir aqui, só o teclado por enquanto. O Tiago vai me ajudar no final aqui da palavra com algo que Deus tem trazido, que ele me abençoou muito. Mas nós estamos caminhando então, somos herdeiros, filhos maduros. Temos uma mãe, amém? Somos filhos da liberdade, não mais da escravidão. Somos filhos da graça. E você pode estar dizendo assim, pastora, mas eu tenho declarado, sou justiça de Deus, sou curado, sou livre, sou próspero, mas ainda não sinto que as coisas estão liberadas, ainda não entrei na promessa, ainda estou com dor. Ainda tenho áreas na minha área de finanças que ainda está complicado na minha vida. E estudando isso, né, falando com o Senhor. Sabe, querido, uma coisa que a gente precisa entender é que, quando, lá no começo, lá no livro de Êxodo, quando Deus dá a promessa, né, quando Deus chama o povo, Deus fala assim, que Ele daria a terra já era deles, amém? Canaã, Deus já tinha dado como herança, concorda comigo? E eles então deveriam ouvir o que Deus falava, e eles estariam entrando na terra. E Deus diz assim, pouco a pouco. E aí,
Hoje o Gabriel falou uma coisa tremenda. Eu não ia ler, mas eu vou ter que ler esse texto aqui, porque como Deus confirma, né? Não precisa abrir lá, mas isso está em Êxodo capítulo 23. No versículo 30 diz assim: pouco a pouco eu expulsarei de diante de ti. E sabe como Deus termina dizendo? Ele diz assim: até que te multipliques. Até que te multipliques e possuas a terra por herança. Nós ouvimos hoje o pastor Gabriel falando sobre um dos nossos chamados, é nos multiplicarmos. O reino, a sua vida, você precisa se multiplicar em outros, e outros, e outros. A palavra da justiça precisa ser multiplicada, multiplicada, multiplicada. E pouco a pouco o Senhor está acrescentando. Sabe, queridos, algumas coisas vão ser assim de uma vez. Algumas curas vão ser de uma vez, mas algumas curas vão ser pouco a pouco. Algumas questões financeiras vão ser de uma vez, outras vão ser pouco a pouco. Mas ninguém aqui vai ficar sendo miserável. Ninguém aqui, porque todos nós temos herança no Senhor. E nós estamos nos apropriando de uma nova vida. Você precisa declarar: as minhas finanças, a minha bênção financeira não vem do meu suor, mas vem do Senhor. Eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Aquilo vem do Senhor, não é meu. Não é porque eu me esforço. Foi tremenda essa palavra do pastor Gabriel. Sabe, queridos, aquela palavra, pelo suor do teu rosto. É claro que nós vamos trabalhar, mas não tem a ver com isso. Porque hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. Amém, queridos? Semana que vem, não perca, nós vamos fazer a ceia do Senhor aqui. E você vai participar da ceia como você nunca participou antes. Amém, querido? E nós então estamos nos apropriando. O pastor Tiago fez um desafio. Vem cá, Tiago. Eu quero que o Tiago faça esse desafio. Ele fez um desafio na quarta-feira de oração. Você que não veio, você perdeu. Veja bem, você perdeu, mas a gente até entende que alguns não conseguem. Mas, gente, como tem sido precioso esse tempo juntos. E nós temos tido um momentinho de ministração da palavra também na quarta-feira. E o Tiago nos impulsionou. E eu quero que ele faça. Amém, bom dia, igreja. Dentro de tudo isso que o Senhor tem falado ao nosso coração essa manhã, de nós entendermos a nossa herança e o nosso lugar como filhos, eu creio, e o Senhor estava colocando no meu coração, de uma forma bem prática e visual, é como se a graça nos abrisse a porta para a herança. Agora, nessa nova aliança, nós temos a porta aberta para tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem. E o acesso e o tomar posse disso vem pela fé. Então a graça nos preparou o caminho, que é o próprio Cristo. E pela fé nós acessamos todas essas coisas. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós entendemos que esta palavra de Deus significa o próprio Cristo. A fé vem por ouvir a Cristo. E em Cristo não há maldade, em Cristo não há maldição, em Cristo não há morte, em Cristo não há medo, em Cristo não há tristeza, em Cristo não há dificuldades, porque Ele venceu o mundo. Ele fala: tem de bom ânimo. Amém. Porque está tudo vencido, porque já foi finalizado, porque eu já consumei a obra na cruz. Então nós entendemos que a fé vem por ouvir as verdades que estão em Jesus. E agora nós começamos a entender quais verdades são essas. Quais são as verdades em Cristo Jesus? E eu quero te encorajar algo antes de falar aquilo que eu creio que são as verdades. Mas eu creio que a vida, ela é feita de fatos e ela é feita de verdades. Tudo que você vê é fato. Então ontem até mesmo estava compartilhando a palavra. Esse púlpito aqui é um fato. Nós podemos ver o púlpito, nós podemos tocar no púlpito. É fato que ele existe. Mas se alguém entrasse aqui e roubasse o púlpito, esse fato desapareceu. Então aquilo que antes nós víamos, agora não existe mais. Por quê? Porque os fatos mudam. Os fatos podem ser transformados. Mas a palavra diz que Cristo era, é e será. A palavra diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A única coisa que não muda é a verdade.
é Cristo Jesus. É o que Cristo fala sobre nós, é o que Cristo fala para nós. São as promessas que nós temos em Cristo Jesus. É a justiça de Deus que foi concretizada na cruz. E agora não resta mais ira para aqueles que estão no sangue de Jesus. Então, o que eu creio, que nós podemos viver a vida de duas formas. Uma, vivemos pelos fatos. Aquilo que eu sinto, muda como eu vivo. Aquilo que eu vejo, muda como eu oro. Aquilo que me toca, muda o meu ânimo. Ou eu vivo pela verdade. Aquilo que Cristo fala, eu recebo, eu acesso e eu caminho dessa forma. Sabe, não tem nada de errado com a palavra de Deus. Não tem nada de errado com Deus. E agora mais uma boa nova. Não tem nada de errado com aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim sendo, se existem fatos na sua vida hoje que estão te dizendo que você está doente, se existem fatos na sua vida que estão te dizendo que você tem necessidade, se existem fatos na sua vida que estão tentando te aprisionar e te amoldar a uma forma, olha para Jesus, veja a verdade, escute a verdade, caminhe pela verdade, e você vai ver todos esses fatos sendo transformados pela verdade. E agora que nós somos a bênção de Deus na terra, é a bênção que transforma a maldição. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, não é Jesus que fica sujo, é ela que fica limpa. Porque a verdade muda os fatos. Então o que nós vamos fazer, tendo o entendimento que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e tendo o entendimento que os fatos são transformados pela verdade, nós agora vamos olhar para nós e ver aquilo que Cristo vai ver. Então olha que legal, o que nós vamos fazer é muito prático. Se você tem o seu telefone, eu gostaria de pedir para você pegar ele e abre no bloco de notas, todos nós neste momento. Se você não tem um telefone, nós temos folha, aqui a Giovana e a Maiara tem folha. Quem precisar de folha, levanta sua mão por favor, e nós vamos levar aqui no canto esquerdo, ali no meio. E quem tiver um telefone, um bloco de notas, o ideal é que você tenha algo que te dê acesso a qualquer momento do seu dia. Que você escreva em algo que você possa ver e abrir a qualquer hora, que você possa pegar. E nós vamos fazer algo agora. Posso ir? Pode. Nós vamos, você pode pôr o título até se você quiser, o que estou vendo. E nós vamos escrever sobre nós o que nós estamos vendo. Mas tudo, tem ali no canto esquerdo uma mão levantada também. Aí, obrigado, Ju. Aqui na frente também, os pastores Samuel e Lígia. Mas agora, nós vamos escrever o que eu estou vendo baseado naquilo que a verdade fala. Amém. Então, você vai começar a olhar para a sua família, para o seu trabalho, para o seu dinheiro, para as suas emoções, para o seu corpo físico, para sonhos que você deseja viver, para dons, para qualquer coisa. É ilimitado. Em Cristo nós não temos limite. E nós vamos começar a escrever. E eu quero te encorajar. Eu vou ler um pedaço daquilo que Deus colocou no meu coração. Rapidamente, eu não vou ler tudo, mas um pedaço sobre a minha família. E o que o Senhor me mostrava e o que eu via, e o que eu declaro sobre mim todos os dias é: eu vejo minha família sendo próspera no conhecimento da graça de Deus, meus filhos desde pequeno entendendo a sua verdadeira natureza e nunca caminhando pela disciplina da terra, mas pela verdadeira identidade. Vejo a minha esposa com os olhos da graça, enxergando aquilo que a terra não vê, trazendo à existência o que Deus já revelou pelo Espírito. Vejo uma mulher extremamente alegre e amorosa. Me vejo como servo da minha casa, aquele que nunca deixa para depois o que tem que ser feito hoje, sábio, conduzindo cada decisão pela condução do céu, sendo como vento, indiscernível e vivendo em cima das águas todos os dias. Vejo uma vida sem limites, em que a fé é a única certeza que me move, abrindo portas que antes nem existiam. Vejo a existência de coisas que já são no céu, mas a terra ainda não as conhecia. Vejo um futuro glorioso, cheio de amor, graça e poder de Deus, irresistível, mas totalmente acessível. E aí vai. E aí continua. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever neste primeiro momento. E depois, eu falo depois, né? E depois eu falo como nós vamos prosseguir com isso. Então, durante alguns minutos, se você puder no seu lugar, escrever o que você vê sobre a sua família, o seu dinheiro, a sua vida, as suas emoções, o seu trabalho, até mesmo sobre a igreja de Cristo, sobre o seu futuro. Comece a escrever, é o que Cristo fala. E Jesus não fala nada de ruim. Então você está proibido de colocar qualquer coisa ruim. Jesus não fala que você é preguiçoso. Jesus não fala que você precisa de mais tal, porque você já tem tudo nele. Então o que você vê em você como Jesus?
Eu sei que talvez está vindo várias coisas da sua mente, e eu queria te encorajar, talvez depois em casa você sentar de novo e continuar escrevendo. Isso é algo que eu tenho praticado quase toda semana, de ir aumentando essa lista com tudo aquilo que eu vejo. Mas eu só vou ter que interromper, desculpa, esse momento para a gente continuar e para a gente fazer um momento bem prático no final. Mas eu queria falar duas coisas antes de acabar esse momento. A primeira delas é sobre o que nós estávamos falando do fato e da verdade. E olha que interessante que o Espírito Santo estava botando no meu coração. Mas o que os 12 espias viram antes de entrar na Terra Prometida foi fato. Eles viram o fato de gigantes estarem na terra, mas só 2 deles ouviram a verdade. E os 10 que se apegaram ao fato ao invés da verdade não puderam desfrutar. Era para desfrute. Quando Josué entra, ele nem luta, ele desfruta a vitória, gritando. Quando que você grita? Você grita no final, quando você venceu. Yes! Aquilo foi um grito porque já estava vencido. Então, se apegar ao fato não é sobre a salvação, mas é sobre o não viver aqui, aquilo que Deus nos deu para viver aqui, a herança. E a outra coisa que eu queria falar para nós finalizarmos esse momento é que, lembrando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que Jesus fala ao seu respeito é isso, são essas verdades. Então agora eu quero te encorajar e te desafiar a todos os dias. Você vai pegar isso no seu telefone ou onde você escreveu, e você vai até mesmo declarar isso sobre a sua vida, mas você vai declarar vendo. Você vai começar a falar assim: eu vejo uma vida feliz, uma vida que caminha em prosperidade. Eu vejo uma vida alegre, cheia da presença de Deus, que não se limita a nada, que não se impede pelo que as pessoas falam. Eu vejo uma vida em que a tristeza não tem um lar. Eu vejo uma vida em que o medo foge de mim, porque onde está a luz, as trevas não podem ficar. E você vai começar a declarar todos os dias, por 2 motivos. 1, o mundo veio pela palavra de Deus, as coisas são criadas pela declaração. E 2, a transformação vem pela renovação da nossa mente. Então todo dia você vai estar renovando a sua mente com a verdade. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Não há impossível, não há limites, eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Todos os dias. Isso vai criar aquilo que não existia. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Em segundo lugar, isso vai renovar a nossa mente, para que nós não pensemos mais conforme o padrão do mundo, mas que pensemos conforme a realidade dos céus. E assim nós vamos entender que já estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Aleluia! Amém! Amém, queridos. E nós vamos orar sobre isso aí que você escreveu. Mas voltando só um pouquinho a falar de Abraão, é a última coisa que eu vou dizer. Teve um momento que Abraão olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, como que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Que a minha promessa vai acontecer? E aí Deus fala para ele: pega uma pomba, uma rola, um bode e um cordeiro. E sacrifica. E olha para o sacrifício. E pode ter absoluta certeza de que vai acontecer. Quando tiver dúvida, quando você tiver alguma pergunta para fazer: Senhor, será que é minha herança? Será que é para mim? A resposta do Senhor é: olha para o sacrifício. Uma pomba e uma rola era o sacrifício que as pessoas mais simples, aquelas que não tinham dinheiro, Jesus se fez pobre por nós, para que fôssemos ricos. O bode fala do pecado, dos nossos pecados. Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. E o Cordeiro de Deus é aquele que derramou o seu sangue, para que fôssemos completamente vencedores. Fica em pé comigo no teu lugar. Aleluia, aleluia. Eu quero que você agora pense nas verdades de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você agora pense naquilo que você escreveu, naquilo que não deu tempo de você escrever. E eu quero que você agora, no seu coração, se você puder, levante as suas mãos, feche seus olhos, comece a dizer: eu sou herdeiro de Deus. A palavra da justiça está na minha vida. Eu sou justiça de Deus. Eu creio que Jesus está em mim, eu estou nele. Eu tenho todas as coisas em Cristo, tudo que eu preciso já foi conquistado, já está consumado. Querido, começa a declarar quem você é no Senhor agora.
O Senhor está neste momento aumentando, trazendo mais fé ao teu coração. O Senhor está te levando para um nível novo de caminhar nele, de você olhar para Jesus, de você olhar para você, de você olhar para a igreja, de você olhar para aquilo que existe, aquilo que te espera como filho de Deus, como herdeiro de Deus. Olha para o sacrifício agora. Olha para o sacrifício. Tenha certeza das verdades de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós agora clamamos por cada um que está aqui, cada mão levantada, cada coração disponível diante de Ti. E todos juntos nós declaramos que nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo, nós somos vitoriosos em Ti, nós temos acesso às Tuas promessas. Senhor, nós não queremos voltar aos rudimentos, mas como filhos maduros nós queremos caminhar. Leva-nos, Senhor, a estar contigo, porque nós somos justiça de Deus. Oh, Senhor, porque nós estamos no amado, e nós declaramos agora, Senhor, sobre cada um de nós a Tua vitória, a Tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Cristo, Aleluia. Filho de Deus. Se você puder, canta agora, declarando essa palavra para a sua vida. Tirou de um reino de trevas Profetizando para sobre a você. sua glória. Aleluia. Esta será uma semana de vitória na sua vida. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Teus Deus. olhos estão diferentes no Senhor. Aleluia. E em todas as coisas Ele já me vitória. E todo preço Ele já pagou. Toda batalha Ele já venceu. Grito no mundo.